Iniciar a gravação. Pronto. Estamos sendo gravados agora, então. Estejam cientes disso. Eu peço desculpa que a primeira os 15 minutos de aula eu acho que não foram gravados, mas daqui em diante vai. Então, gente, é assim, ó. O que nós vamos tratar agora é das funções, dizendo melhor, da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem 4 funções. Uma função administrativa, uma função jurisdicional, uma função normativa e uma função consultiva. Ou seja, a Justiça Eleitoral tem, no mínimo, 3 funções a mais, além do que a Justiça Comum ou mesmo as justiças especializadas têm no Brasil. Tá? A primeira função da Justiça Eleitoral é uma função administrativa. Por quê? Porque é a Justiça Eleitoral que é responsável pela preparação e organização de todo o processo eleitoral. Vou botar aqui, ó. É a responsável pela preparação e organização do processo eleitoral. Gente, pode parecer lugar comum para a gente falar isso agora, mas isso não é a regra no mundo. Não são todos os países do mundo que adotam uma sistemática, tá? Ou um sistema em que cabe à justiça, compete a um órgão independente, ao Poder Judiciário, tá? Organizar, preparar e organizar todo o processo eleitoral. Isso é raríssimo. A gente viu recentemente nos Estados Unidos, ou a gente está vendo recentemente nos Estados Unidos, justamente uma situação em que a gente não tem órgãos independentes, tá? E órgãos centralizados para organizar o processo eleitoral. E aí, por isso que a gente tem essa dificuldade toda. Não estou dizendo que o sistema deles é pior que o nosso, isso para eles funciona, tá bom? Né? Mas por isso que eles têm essa dificuldade toda em definir quem é, por exemplo, o vencedor de uma eleição. Porque não há centralização, não existe um órgão exclusivo, um poder centralizado, um poder nacional, como é o caso da Justiça Eleitoral, que defina como funciona o processo, como deve funcionar o processo eleitoral. Assim como não existe um órgão exclusivo e centralizado que possa dizer quem ganhou ou quem não ganhou a eleição. Cada estado tem o seu modo, lá nos Estados Unidos, estou fazendo a relação com os Estados Unidos, para definir como isso acontece. Tá? Bom, a Justiça Eleitoral, no exercício dessa função, tá? Ela não vai estar sujeita àquele princípio que a gente chama de princípio dispositivo. O princípio dispositivo é aquele que está no artigo 2º do CPC, tá? E que diz que o processo começa ou se inicia por iniciativa das partes, que é o princípio que ele expressa uma expressão na latim que diz assim, ó, nemo iudex sine actori, ne procedato iudex ex officio. Ó, que bonito. Fino, chique, tá? Então, não há juiz sem ator, sem autor, tá? Não existe procedimento, tá? Em que o juiz age de ofício, tá? Objetivamente falando, não há lide. Não há lide. Bom, como é que o poder, a Justiça Eleitoral exerce essa função? Não um poder, é uma função. Por exemplo, quando ela expede o título de eleitor, quando ela transfere o domicílio de um eleitor, tá? Como ela estabelece como vai se fixar, como vai funcionar uma zona eleitoral, quando ela designa quem vai fazer parte de uma junta ou de uma mesa eleitoral, tá? Quando ela exerce a função
isso é importante, tá? De fiscalização da propaganda eleitoral. Para tudo isso, ela não precisa ser provocada, tá? Ela não precisa ser provocada. Aliás, a gente pode assentar aqui, gente, que no exercício dessa função, a Justiça Eleitoral tem poder de polícia. Poder de polícia. O que é o poder de polícia? Bom, é aquela atividade do Estado, que consiste em limitar o exercício de direito individual em benefício da coletividade, do interesse público. Tá? A Justiça Eleitoral, ela tem poder de polícia. Tá? Tá lá no artigo 41 da Lei 9.504. Deixa eu pegar aqui a Lei 9.504, tá? Artigo 41, deixa eu achar aqui. Não é essa, calma aí, só um minutinho, gente. 9.504, 140, Lei das Eleições. Parágrafo primeiro, ó, diz o caput do artigo 41 da Lei 9.504, Lei das Eleições. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa, nem ser cerceada sob a alegação de exercício do poder de polícia ou violação de postura municipal, caso em que deve proceder pela forma. Daí diz parágrafo primeiro. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo segundo. O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. Tá? Então, vejam só. A Lei 9.504, ela reconhece explicitamente, tá? Reconhece explicitamente, tá? Que a Justiça Eleitoral tem poder de polícia. Esse poder de polícia, inclusive, ele foi depois melhor elaborado na resolução 23.610, resolução do TSE, que tem por objetivo regular a propaganda eleitoral no âmbito da eleição de 2020. Já passou, mas ainda está valendo a nossa resolução. Diz ali, ó, nos parágrafos do artigo 6º ao artigo 8º, tá? A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob a alegação do exercício de poder de polícia ou de violação de postura municipal, caso em que deve proceder na forma prevista no artigo 40 da Lei 9.504. Aí volta a falar, ó. O poder de polícia, parágrafo primeiro. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido por juízes eleitorais e juízes designados pelo Tribunal Regional. Tá? Então, vejam só. Tanto a legislação quanto a regulamentação interna do Tribunal Superior Eleitoral reconhecem que a Justiça Eleitoral tem sim poder de polícia. Tá? Tem sim poder de polícia. Esse poder de polícia, ele é inerente a essa função administrativa, tá? Da Justiça Eleitoral, que visa preparar e organizar a eleição, o processo eleitoral. Beleza? Sexta-feira a aula é só com muito café, gente. Água e café. Que negócio. Bom, a segunda função, a segunda função da Justiça Eleitoral é aquela função que é normal, é inerente ao Poder Judiciário.
que é a função jurisdicional. Tá? O que é a função jurisdicional? Bom, a função jurisdicional é aquela que implica em uma... Vou botar aqui, vou escrever aqui, ó. É a solução imperativa em caráter definitivo dos conflitos intersubjetivos submetidos ao... Ah, meu Deus. Submetidos. Não deu? Submetido, não tá certo isso aí? Tá, né? Tá. Ao Estado juiz. Deixa eu só ver quem é que entrou aqui. Thaís. Submetidos ao Estado juiz, afirmando-se a vontade estatal em substituição à vontade das partes. Gente, isso daqui é chover molhado. Talvez a expressão em si seja meio... a frase definindo o que é função jurisdicional, ela seja meio, tipo, estranha para a parte de vocês. Mas isso aqui é o que vocês já estudaram lá em TGP, Teoria Geral do Processo, na terceira fase. Terceira fase do curso de Direito. Tá? O que é a função jurisdicional? É aquela função típica do Poder Judiciário. Ou seja, qual é a função do Poder Judiciário? Resolver conflitos entre pessoas, tá? Impondo a essas pessoas uma decisão imperativa e definitiva, substituindo então a vontade delas pela vontade do Estado. Alguma dúvida aqui? Beleza. Então, alguns pontos que a gente tem que destacar do exercício dessa função jurisdicional. Primeiro, tá? Quando é que o Poder Judiciário, ou a Justiça Eleitoral, desempenha essa função jurisdicional? Primeiro, quando ela, por exemplo, impõe uma multa, tá, ao candidato por propaganda irregular ilícita. Por exemplo, como está no artigo 36, parágrafo 3º, e no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504. Quando a Justiça Eleitoral decreta a inelegibilidade de um candidato, tá, na ação de investigação judicial eleitoral, a AIG, que está prevista no artigo 22 da Lei Complementar número 64/90. Tá? Ou então, quando há a impugnação do mandato eletivo, tá? A ação de impugnação do mandato eletivo, que está previsto no artigo 14, parágrafo 10, tá? Da Constituição Federal. Tá? E aí a gente tem que fazer a distinção. A AIG, a AIG, a AIJE, tá? E a AIME, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, elas diferem do seguinte forma. Vou botar aqui, ó, até para deixar claro. A AIJE, tá? É prevista no artigo 22, tá? Da Lei Complementar 64/1990, tá? O prazo
para a proposição dela é até a diplomação. A AIME, Ação de Impugnação do Mandato Eletivo, por outro lado, ela está prevista no artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal. E o prazo dela é de 15 dias após a diplomação. A diplomação é uma cerimônia que, na verdade, é quando a Justiça Eleitoral reconhece que o candidato eleito ele cumpriu os requisitos necessários para a investidura no cargo, tá? No caso, por exemplo, da eleição de 2020, a diplomação dos eleitos tem que acontecer até o dia 19 de dezembro, tá? Então, só para a gente ter contato. Então, a IJE, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ela tem que ser proposta até o dia 19 de dezembro, tá? A ação de impugnação do mandato eletivo, por outro lado, ela deve ser proposta até 15 dias depois da diplomação, tá? Tem mais casos? Claro que tem, tá? Por exemplo, quando há a cassação do registro ou do diploma por captação irregular de sufrágio, na forma que diz o artigo 41A da Lei 9.504, ou por conta de abuso de poder político, na forma da mesma lei, do artigo 73 da mesma lei. Tá? Ou seja, em todos os casos, o que caracteriza a função jurisdicional da Justiça Eleitoral é que há necessariamente um conflito entre as partes. Tá? Um conflito entre as partes. Tanto é verdade que todos os requerimentos formulados pelos partidos políticos e candidatos no exercício, para a Justiça Eleitoral, vou dizer assim, para a Justiça Eleitoral, no exercício dessa função, devem ser necessariamente formulados por advogado, deve ser subscrito por advogado. Tá? Necessariamente. Bom, existe também uma função normativa da Justiça Eleitoral. Essa função normativa da Justiça Eleitoral está prevista nos artigos 1º parágrafo único, tá? Deixa eu pegar aqui, tá? O artigo 1º parágrafo único da Lei 4.737 diz assim, ó, o Tribunal Eleitoral, ó, o caput diz assim, esse código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício dos direitos políticos, principalmente os direitos de votar e ser votado. Aí o parágrafo único diz o seguinte, vou botar aqui, colar para vocês. Função normativa. O Tribunal Eleitoral expedirá instruções para a sua fiel execução. Execução do quê? Da lei. Tá? Execução da lei. Artigo 2310, não, 10 não, 9, desculpa. 23.9. Diz ali, ó. Compete ainda que privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral. Droga. Compete, ainda que privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral. Aí diz lá o inciso 9. Ó, expedir instruções, as instruções de julgar conveniente a execução desse código. Artigo 105 da Lei 9.504. Cadê?
Passei. Aqui, ó, gente. Olha o que diz o artigo 105 caput da Lei 9.504. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir os direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nessa lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos políticos. Então, o TSE, ele pode sim, tá, estabelecer regulamentações que têm força de lei. Isso é importante destacar, tem força de lei. Resoluções que têm força de lei. Tá? No caso da eleição, cadê? Aqui. Da eleição de 2020, a gente teve a expedição de uma série de resoluções que vão desde como se organiza o processo eleitoral, quais são as regras da propaganda, como pode se divulgar ou não as pesquisas eleitorais, tá? Como se dá a prestação de contas. Tudo isso se faz por meio de resoluções, se adensa, se regula de uma forma mais específica por meio de resoluções. Essas resoluções obrigatoriamente não podem, tá, restringir direitos ou estabelecer sanções distintas daquelas previstas na lei. Tá? Isso é um ponto fundamental. Mas todas essas resoluções têm força de lei. Chegamos à última das funções, que é a função consultiva. Tá? Função consultiva da Justiça Eleitoral. O Poder Judiciário, como regra, não é órgão de consulta. Tá? Ou seja, o Poder Judiciário, quando ele emite uma, vamos dizer assim, opinião, ele o faz quando ele é provocado pelas partes diante de um caso concreto. Então, não consigo aplicar a lei, não sei como aplicar a lei, e preciso aplicar a lei no caso concreto. Não deu, sofri uma oposição por parte de alguém, aí eu provoco o Poder Judiciário para que eles pronunciem sobre a legalidade ou ilegalidade de determinado negócio. Tá? A Justiça Eleitoral, no entanto, e especificamente o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, tá? Eles detêm sim, tá? Uma atribuição de responder a consultas formuladas por partidos políticos, tá? Ou autoridades públicas, ou os tribunais regionais, no caso do Tribunal Superior Eleitoral. Então, existe uma dúvida sobre como deve ser aplicado determinado dispositivo legal. Tá? Olha, o que vai acontecer nesse caso? O partido político, a autoridade pública, o Tribunal Regional Eleitoral vai formular uma consulta, tá, ao Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Um exemplo desse tipo de consulta desculpa, é a consulta número 27.785 de 2015, em que o TSE entendeu que não cabe ação de infidelidade partidária quando o próprio partido expulsa o deputado, o parlamentar. Tá? Não lembro o número exatamente, mas foi na base de uma consulta formulada ao TSE, tá? Que o TSE entendeu que a distribuição do fundo eleitoral deve observar sempre, tá, a cota de raça,
tá, do partido. Então, quer dizer, se existem negros dentro de um partido, eles necessariamente têm que ganhar, no mínimo, proporcionalmente a mesma coisa que candidatos negros, né? Devem receber a mesma coisa que recebem os candidatos brancos. Né? Inclusive gerou um problema gigantesco nessa última eleição, mas que a gente vai falar no momento propício. Tá? Então, essas são essas são situações em que há o exercício da função consultiva pelo TSE. Bom, onde é que está previsto esse exercício da função consultiva? Lá na Lei 9.504, nos artigos 23, 13, não, 12, desculpa. Eu acho que é 23, 12. Vamos chutar aqui. 12 ou 13? Aqui. Então, ué. Talvez seja o Código Eleitoral, então. Aquele momento em que o professor... Aqui, exatamente, Código Eleitoral. Tá? Compete privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral. Vocês não estão lendo porque eu estou procurando aqui. Então, ó. Aí diz lá o inciso 22. Não, desculpa, 12. Que compete ao Tribunal Superior Eleitoral responder sobre matérias eleitoral, as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Tá? No mesmo sentido, lá no artigo 30, tribunais regionais compete ainda privativamente aos tribunais regionais eleitorais. Tá? Aí no seu inciso 8, eu acho, aqui, 8, responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Tá aqui também, ó. Vou botar aqui, ó. Isso é da lei 4.737/1965. Código Eleitoral. Isso daqui também é lei 4.737/1965. Que é Código Eleitoral. E aqui, por outro lado, é a lei 9.504/1997. Vou precisar botar isso aqui. Que é a lei das eleições. Tá? Essa função consultiva, ela deve observar duas coisas, tá? Que são, vamos dizer assim, são os requisitos legais dessa função consultiva. Primeiro, vou botar aqui. Requisitos legais. Requisitos legais. 1. Tá? Legitimidade. Ou seja, quem é que pode propor, tá, essa consulta? Legitimado consulente. Tá? Autoridade pública. Partido político. Registrado.
e tribunais regionais. Só para o TSE, né? Tá? Então, nesse caso, tá, para o TSE. Segundo requisito, ausência de conexão, tá, com situações concretas. Gente, isso é uma coisa muito importante. Essas consultas, elas só podem ser feitas, tá, em abstrato. Se eu formulo a consulta pretendendo identificar uma situação específica, uma pessoa em específico, um local, não será caso de, ou não será possível formular daí, então, a consulta. Tá? Então, deve ser sempre uma situação em abstrato. Eu não posso formular essa consulta pretendendo ou algum perdido aqui, coitado. Gente, que plano de ensino? Uma pequena dúvida, gente. Eu botei plano de ensino não botei, né? Botei? Não, não botei. Oi, Paloma. Não? Não, nada não, professor. Desculpa. Não, aqui não tem plano de ensino, né? E tem vários alunos perguntando para mim, mas o segundo plano de ensino, a prova era hoje. Até onde eu Ah, lembro, não, é verdade. Tu botou o plano de ensino sim, e a prova tava para hoje. sério. Aham. Até ver isso aí, porque eu não lembro de ter gostado do plano de ensino. E eu acho que no primeiro dia de aula, eu falei para. Na primeira aula que eu fiz, é que eu acho que ela não foi gravada. Mas eu falei que inclusive, eu só ia fazer uma avaliação, que é a última avaliação. Tá. É, na primeira aula lá do. Eu não consegui abrir o vídeo, né? Então daí eu não sei. Então, mas é que eu tinha colocado que não ia ter, não, só ia ter uma avaliação, porque, afinal de contas, a universidade exige uma avaliação, e aí, tipo, eu sou funcionário, sou obrigado a cumprir o que eles dizem, porque por mim nem teria avaliação, vou ser sincero para vocês. Eu acho que quando a disciplina é optativa, né? Aliás, não é optativa, mas é nesse... Ah, tem mesmo, ó. Gente, eu botei um plano de ensino e tudo, que chique. 20 de 11 seria a primeira avaliação. Professor, Oi? e não tiver avaliação aí, é bem-vinda a ideia. Ah, Fica que aqui ensinando. verdade. Não, mas assim, Leomar, foi tu que falou comigo, né? Oi. Assim, ó, eu vou fazer uma avaliação, tá sendo gravado, então eu posso falar isso tranquilamente, tá? Vou fazer uma avaliação pro forma, tá? Eu não tô dando essa disciplina aqui com a intenção de ferrar ninguém, de causar prejuízo para ninguém, não. Eu quero que aquelas pessoas que efetivamente queiram aprender direito eleitoral aproveitem para aprender direito eleitoral, tá? É isso. Tá? Esse é o objetivo para mim desse tipo de disciplina, tá? De forma que eu vou fazer uma avaliação lá no final, só para justificar que foi feita uma avaliação, tá? Não, professor, legal, acho que é isso aí mesmo. Quem tá aí Tá. tá por interesse e cada um faz da sua forma. Acho que tá bem Exatamente. colocado a tua ideia. Parabéns pela tua colocação. E se eventualmente alguém não for bem na avaliação, a gente vai dar um jeito de resolver isso depois também. Eu tô falando isso, ó. Nós estamos vivendo um momento absolutamente excepcional. Isso eu tenho falado em todas as disciplinas que eu estou dando aula agora, tá? Não é um jeito normal de dar aula, não é um jeito que o professor está acostumado a dar aula e que vocês estejam acostumados a receber aula, tá? Então, assim, ó, seria muito mau caratismo da minha parte tentar obrigar vocês a fazer 3 avaliações, até porque o nosso tempo é exíguo, é metade de um semestre.
final do semestre, nona fase, quer dizer, vocês estão de saco cheio já de professor, né, gente? Eu tenho certeza. Né? Quem não está mais de saco cheio na nona fase de curso e tal, vocês têm outras preocupações, TCC, prova da ordem, se é que vai ter prova da ordem, né, no próximo semestre, mas, eu quero me colocar aqui como um parceiro de vocês, alguém que está aqui para ajudar vocês, tá? Então, não fiquem preocupados com avaliação, não fiquem preocupados com prova, tá? Quero que vocês aprendam dentro do possível, dentro do que a gente pode aqui, dentro do nosso limite de aulas, e vocês criem interesse pela disciplina de direito eleitoral. É isso que eu quero, tá? Bom, continuando então, gente. Então, são dois requisitos legais, dois requisitos que a lei exige. Legitimidade, tem que ser autoridade pública, partido político registrado em tribunal regional. Então, quer dizer, eu não posso chegar lá, Conte, estou com uma dúvida sobre alguma questão de direito eleitoral. Responda. Não, não é assim, tá? E ao mesmo tempo também não pode um partido político dizer assim, ó, eu estou com uma dúvida específica sobre esse caso aqui, como é que eu resolvo? Não, daí você vai dizer, ó, espera acontecer a coisa, que daí a gente vai julgar ela no caso concreto, mas nunca, tá? Nunca se faz consulta no caso concreto. Perfeito? Então tá. Agora já para encaminhar aqui a parte final da nossa aula, nós vamos entender agora como se organizam os órgãos da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é formada por 3 órgãos distintos, tá? O Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Juízes Eleitorais, tá? Bom, vamos começar com o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, tá? É um órgão de jurisdição em todo o território nacional, tá? Ele está previsto no artigo 119 da Constituição Federal, tá? Aliás, no 118 primeiro, no inciso primeiro, tá? Mas depois mais especificamente no 119, tá? E aí ele vai estabelecer no 119 qual é a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Vejam, o Tribunal Superior Eleitoral é formado por 7 ministros. A gente vai chamar eles de ministros. Então, aqui, 7 ministros. Tá? Desses 7 ministros, necessariamente, 3 são do STF. Tá? 3 são do STF. 2 do STJ. Por que ficou assim? 7. Tá, vamos de novo. 3, STF. 2. Tá de sacanagem comigo. 3, STF. Acho que agora não vai mais. Isso. 2, STJ. Tá? E 2 advogados. Tá? Então, o TSE vai ser sempre formado por força do que dispõe a Constituição Federal, tá? Vejam, 3 ministros do STJ, 3 ministros do STF, que são eleitos pelo próprio tribunal, 2 ministros do STJ, que são eleitos entre os próprios, dentro do próprio tribunal, e 2 advogados, tá? Nomeados pelo presidente da República, atendendo a 2 critérios, tá? Na verdade, se elabora uma lista sêxtupla a partir de uma lista sextupla, tá? De
advogados com notável saber jurídico e reputação ilibada. Na verdade, a Constituição ela não fala em reputação ilibada, né? Ela fala em idoneidade moral. Mas é a mesma coisa. Tá? Essa lista sêxtupla, tá? Ela é formulada pelo STF. Olha que interessante, então. O STF elege 3 ministros para comporem o Tribunal Superior Eleitoral. Tá? O STJ elege 2 ministros para compor o Tribunal Superior Eleitoral. O STF elabora uma lista com 6 advogados com notável saber jurídico e reputação ilibada, tá? Para apresentar para o presidente da República para que ele possa, desses 6, escolher 2 nomes. Tá? A atual composição do TSE, tá? Deixa eu pegar aqui certinho, para não cometer equívocos. Tá. É o seguinte, ó. Os ministros do Supremo Tribunal Federal que ocupam hoje cadeiras no TSE. O Luiz Roberto Barroso, que é o presidente. O Luiz Edson Fachin, que é o vice-presidente. E o Alexandre de Moraes. Tá? Os ministros do STJ, que compõem o Tribunal Superior Eleitoral. O Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor. E o Mauro Luiz Campbell Marques. Tá? E aí, os 2 juristas, os 2 advogados, são o Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e o Sérgio Silveira Banhos. Tá? O Sérgio Silveira Banhos. Né? Então, essa é a composição atual do TSE, seguindo aqueles requisitos, então, estabelecidos no artigo 119 da Constituição Federal. Bom, olha só, o presidente, os cargos de presidente e de vice-presidente do tribunal, tá, necessariamente deverão ser ocupados por ministros do STF. Por isso, então, que o Barroso e o Fachin são, o presidente e o vice-presidente, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral. O corregedor eleitoral, por sua vez, necessariamente deverá ser um ministro do STJ. Tá? O artigo 121, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: os membros dos tribunais, os juízes de direito, os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Ou seja, com exceção da garantia da vitaliciedade, tá? Por quê? Porque eles não exercem de forma vitalícia o cargo, mas apenas de forma temporária. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, os juízes eleitorais e os desembargadores dos tribunais regionais eleitorais, eles exercem, eles têm direito à irredutibilidade salarial, eles terão direito à inamovibilidade, ou seja, todas as garantias que possuem os demais magistrados, inclusive com foro de função, tá? Foro por exercício de função. O mandato, tá, é sempre de 2 anos e nunca mais do que 2 anos consecutivos. Está lá no artigo 121, parágrafo 2º. Ó, juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo substituídos e escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Tá? Então, esse é o ponto. Mais ainda, tá? As competências. Eu vou botar aqui só o mandato aqui, que é importante. Vou primeiro aqui. As mesmas dos demais magistrados.
magistrados, salvo a vitaliciedade. Mandato. 2 anos mais 2 no máximo. Bom, a competência, artigos 22 e 23 do Código Eleitoral. Vou pegar aqui, Lei 4.723. Tá? Aqui, eu vou copiar e colar, para já deixar para vocês estudarem depois. Tá? E os recursos contra suas decisões, o recurso contra suas decisões vai estar previsto lá na Constituição Federal, no artigo 121, parágrafo 4º. Tá? Vou pegar aqui a CF. Para já colocar aí para vocês também. Que bom. Internet demorando. Artigo 121. CF. Em que hipótese cabe recurso, então, das decisões do Tribunal Superior Eleitoral? As daqui, ó. As do parágrafo 4º do artigo 121. Ou seja, quando forem proferidas contra disposição expressa da Constituição ou da lei, quando ocorrer divergência entre a interpretação da mesma lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diploma nas eleições federais ou estaduais, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de junção. Tá? São essas hipóteses, então, que cabe recurso para o TSE, tá? Recurso especial eleitoral, é como a gente chama. Os tribunais regionais eleitorais, apesar do nome regional, cada estado tem seu tribunal regional eleitoral, tá? Então não é tão regional assim. Estão previstos no artigo 120 da Constituição Federal, tá? Que diz assim, ó: haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal, tá? A composição desses tribunais regionais eleitorais está previsto no mesmo artigo 120, tá? No parágrafo 1º. Vou pegar aqui, vou botar de novo, como eu fiz antes. Aqui. E aqui. Como se compõe? Tá? Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, tá? Então eu vou ter uma eleição em que eu vou escolher 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Tá? Desembargadores, ó, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça. 2 juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. E
juiz do Tribunal Regional Federal, ou não havendo um juiz federal, tá? Escolhido por quem? Cadê? Indicado por quem? Escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional respectivo. Então, como é que é formado, por exemplo, o nosso Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina? 2 desembargadores, 2 juízes de direito e 1 juiz federal. Além de 2 juízes, tá? A partir de uma lista sextupla indicada pelo Tribunal de Justiça, tá? O atual, vamos pegar aqui, ó, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, composição, é formado por, então, o desembargador Jaime Ramos, o desembargador Fernando Carione, tá? 2 juízes de direito, que são Marcelo Pons Meirelles e o Luiz Francisco Del Piso Miranda, o Celso Kipper, que é o juiz federal, tá? E o Wilson Pereira Júnior e o Rodrigo Fernandes, que são os 2 advogados escolhidos pela lista sextupla. Então, essa é a formação atual do Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Beleza? Então tá. Continuemos. Buenas. Bom, de novo. O presidente e o vice-presidente do TRE serão desembargadores, tá? Do Tribunal de Justiça. E o corregedor eleitoral vai ser o vice-presidente, tá? Vai acumular, então, ambas as funções. As competências, vou pegar aqui, competências do TRE, estão no artigo 'Cadê aqui? Deixa eu procurar aqui. Aqui, artigo 29 e 30 do Código Eleitoral. 29 e 30 do Código Eleitoral. Tá? Aí tem lá, eu não vou ler todas as competências aqui que não vamos ter tempo. Bom, a Constituição também vai estabelecer, aliás, não a Constituição, mas o recurso das decisões, até já falei ali anteriormente, na verdade, tá? Vou repetir simplesmente o que já tinha falado. Os recursos das decisões do Tribunais Regionais, tá? É que na verdade eu errei aqui, ó. Isso daqui, atenção, atenção. Isso aqui cabe aqui.
os recursos das decisões dos tribunais regionais, está no artigo 121, parágrafo 4º, tá? Em que situações cabem recursos das decisões do Tribunal Superior Eleitoral? Bom, aí, né, são aquelas situações em que cabe, tá, recurso extraordinário, tá? Recurso extraordinário. Buenas. Por fim, temos os juízes eleitorais. Eu perdi aqui meu papel. Ah, aqui, gente, ó. Essa parte aqui, recurso da decisão do TSE, é o parágrafo 3º do 121. Eu não estou com a Constituição, abriu aqui a minha Constituição. Parágrafo 3º do 121. O parágrafo 3º do 121 diz assim, ó, são irrecorríveis as decisões do Superior Tribunal Eleitoral, salvo, que são as hipóteses de recurso extraordinário. Cadê aqui? Artigo 121. E denegatórios de habeas corpus ou mandado de segurança, tá? Vou deixar aqui curtinho. Questão lá. Aqui, artigo 120. Bom, aí nós chegamos no juiz de direito. Aliás, no juiz de direito, não, desculpa. No juiz eleitoral. Quem é que pode ser juiz eleitoral? Tá? Basicamente, o artigo 121, parágrafo 1º, estabelece que o juiz eleitoral é quem? Bom, o juiz eleitoral é ninguém mais, ninguém menos do que o juiz de direito. Tá? Então vai ser o quê? Juiz de direito. O que a Constituição diz é reforçado, além do artigo 1º, então, artigo 121, parágrafo 1º da CF, então, vai ser reforçado também pelo artigo 11 ou 12, artigo 12, eu acho, da Lei Orgânica da Magistratura, LOMAN, que é a Lei Complementar número 35/1969, tá? As competências do juiz eleitoral estão no artigo 35, tá? Da Lei 4.734. 34 não, 37.
Importa lembrar, gente, que o juiz eleitoral, ele necessariamente, tá? Ele exerce a função dele temporariamente num sistema de rodízio. Então, a cada 2 anos, tá? Há uma substituição de quem é o juiz eleitoral, tá? Bom, e aí nós chegamos na figura talvez um pouco anacrônica hoje, porque as funções foram absolutamente esvaziadas pela urna eletrônica, tá? Da junta eleitoral. O que é a junta eleitoral? Tradicionalmente, é juiz eleitoral mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade e nomeados pelo presidente do TRE, tá? Esses são, então, isso é a junta eleitoral, tá? As competências da junta eleitoral estão no artigo 40 do Código Eleitoral. E a gente vai ver que grande parte dessas competências foram superadas já, tá? Porque, olha lá, tem mais por que ter uma junta eleitoral em época de urna eletrônica. Olha aqui, vamos ver o que são as competências, ó. Apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob sua jurisdição. Resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante o trabalho de contagem e da apuração. Expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 178. Expedir os diplomas para os cargos municipais. Então, hoje, tudo isso, tá, é exercido pelo juiz eleitoral, tá? A única função que efetivamente a junta eleitoral mantém ainda é a expedição de diploma para os eleitos de cargo municipal. Tá? Todo o resto já foi superado, tá? E aí, tranquilo, né? A gente pode perceber justamente pelo fato da nossa urna eletrônica. E por fim, né, nós temos a questão da divisão geográfica da justiça eleitoral. Pessoal, a justiça comum, ela se divide territorialmente como comarca. Uma comarca que pode abranger um ou mais municípios. A justiça eleitoral, por outro lado, ela vai se subdividir em zonas eleitorais. Tá? Zonas eleitorais. Assim como uma comarca pode abranger mais do que um município, tá? Uma comarca pode abranger mais do que uma zona eleitoral. Tá? Então, a zona eleitoral, ela não coincide necessariamente com o território do município. Vamos pegar aqui, por exemplo, Criciúma. Em Criciúma, a gente tem a 10ª zona eleitoral, a 92ª zona eleitoral e a 98ª zona eleitoral. Essas zonas eleitorais, a 92ª e a 98ª, elas abrangem, além do município de Criciúma, além da comarca de Criciúma, então, ou município, melhor falar município, né? Também Treviso, Siderópolis, Nova Veneza e Forquilinha, respectivamente. A 92ª, ela abrange Siderópolis e Treviso, a 98ª, Nova Veneza e Forquilinha. Tá? Então, nessa mesma comarca, que é a comarca de Criciúma, nós temos 3 zonas eleitorais, que abrangem, na verdade, 5 municípios distintos. Tá? A zona eleitoral, por sua vez, ela é dividida em seção eleitoral. Tá? Aí eu não sei quantas seções eleitorais tem em Criciúma, por exemplo, mas tem várias, né? Então, é aquela lá onde tu vai votar, né? Basicamente, onde está localizada a urna onde tu vota. Essa é a seção eleitoral. Ela é uma subdivisão, então,
da zona eleitoral. Tá? Então, eu tenho o Tribunal Superior Eleitoral, tá? Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais que ocupam zonas eleitorais. Cada zona eleitoral, por sua vez, se subdivide em sessões eleitorais, que é onde efetivamente acontece o processo eleitoral. Tá? Beleza? Então, é isso. Tá? Essa é a nossa aula sobre... Ai, meu Deus, liguei. Essa é a nossa aula sobre as instituições eleitorais de hoje. Tá, deixa eu desativar aqui a gravação.